Olá, pessoal, uma noite abençoada para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro abençoadíssimo que é a leitura da Bíblia. Hoje nós faremos uma leitura e uma reflexão de Gênesis, capítulo 16, 17 e 18, tá? Gênesis, capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terá um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bared. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então
caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. E a instituição da circuncisão. Então tomou Abrão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele.
E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, enquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhes: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinham preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui no Gênesis capítulo 18, versículo 16, tá? O que a gente reflete, né, diante dessa leitura aqui de Gênesis capítulo 16, 17 e 18 até o versículo 16. Deus havia feito uma promessa de que Sara e Abraão teriam um filho. E tudo, aos olhos humanos, levava a crer que aquilo não seria possível. Abraão e Sara já eram idosos,
muito idosos, por sinal, muito idosos, né? E aos olhos humanos, ter um filho com aquela idade já não seria possível. Mas Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com Sara. Só que Sara, né? Sara, ela não era uma mulher de muita fé. Abraão, sim, Abraão era um homem de muita fé, de muitíssima fé. Mas Sara nem tanto. E ela duvidava que aquela promessa feita por Deus não iria se cumprir, porque já não seria possível devido à idade avançada. E Sara se precipitou, né? Apesar de Deus ter prometido a ela, prometido a Abraão que eles teriam um filho, ela não acreditou, né? Ela não creu nessa promessa. E o que ela fez? Ela passou por cima da autoridade, né? Passou por cima da promessa de Deus, automaticamente passou aí por cima da autoridade de Deus, né? E ela tomou a frente da situação, ela se precipitou. E o que ela fez? Ela foi até sua serva, ela foi até Agar e propôs a Agar que gerasse um filho de Abraão, porque ela se sentia muito incomodada, né? A Sara se sentia muito incomodada pelo fato de não ter sido capaz, né, até então, de dar um filho a Abraão. E ela se sentiu na obrigação de fazer com que Abraão se tornasse pai, já que ela, né, na cabeça dela, ela não seria capaz, ela não acreditou na promessa de Deus. Então ela se precipitou, ela chegou na sua serva, na Agar, pediu que Agar gerasse um filho de seu marido. Ela convenceu Abraão, muito contrariado, porque Abraão era um homem de muita fé, ele acreditava na promessa de Deus, ele sabia que se Deus havia prometido que ele teria um filho com Sara, a promessa iria se cumprir, independente das idades deles, né? Porque Deus é Deus. Deus, ele é maior do que tudo. Então, a Sara conseguiu convencer Abraão que tivesse um filho com a serva Agar. Abraão, muito contrariado, fez a vontade de sua esposa. Agar engravidou, gerou um filho de Abraão, que foi o Ismael. Nasceu Ismael. Porém, né, aquele filho que Abraão teve com Agar, a serva, não era a promessa de Deus. A promessa de Deus seria Isaque, o filho que Abraão teria com Sara. E tempos depois, no tempo de Deus, que é Deus que determina o tempo de tudo nas nossas vidas, com toda aquela idade avançada, Sara engravidou e teve um filho de Abraão. Quando Sara achava que jamais seria mãe, por conta da idade, por causa do tempo, porque ela levou muitos anos para engravidar. Ela não acreditou na promessa, porém a promessa lhe veio, né? Porque Deus, quando promete, Deus, quando faz planos, Deus cumpre. Quem somos nós para duvidarmos da promessa que Deus tem nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida? E eis que Sara teve Isaque. Isaque é que era a grande promessa. Isaque era o filho da promessa, filho de
Sara e Abraão. O filho que Deus prometeu. Deus não prometeu, Deus cumpriu. E é isso que a gente tem que, depois dessa leitura, a gente tem que parar e refletir. Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual o plano que Deus tem para a sua vida? Se Deus tem um plano, porque Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Se Deus tem um plano, Deus prometeu, Deus vai cumprir. A gente só tem que aprender a entender os planos de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer muito alguma coisa. Alguma coisa às vezes, essa alguma coisa às vezes não acontece, porque não vai ser para o nosso bem. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, independentemente de qualquer coisa. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Ele tem a promessa para as nossas vidas, Ele faz. Independente de idade, independente de qualquer coisa, independente do lugar onde você esteja, lugares improváveis, situações improváveis, você tem que acreditar em Deus e saber que Deus tem o melhor para a sua vida, sabe? Deus, Ele faz maravilhas, coisas surpreendentes. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente entrega os nossos caminhos para o Senhor, Ele surpreende as nossas expectativas. A gente precisa aprender a andar em comunhão com Deus, a orar, entregar nossos planos, entregar nossos caminhos a Ele, e Ele vai fazer o melhor por nós. Entrega nossos caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Às vezes a gente quer alguma coisa, nem sempre aquela coisa é para o nosso bem. Muitas das vezes Deus até permite que aconteça para Ele mostrar que Ele é Deus, que é Ele que sabe. Então o que aconteceu, né? Sara passou por cima da promessa de Deus, convenceu o marido a se deitar com a serva gerou um filho de Abraão, mas não era aquela promessa que Deus tinha. Sara sabia que Deus tinha prometido um filho dela com o marido Abraão, mas ela não confiou, ela não acreditou, ela não obedeceu. Ela era para ter esperado o momento certo daquele filho ser gerado, e ela não esperou. Ela passou por cima da autoridade de Deus, ela passou por cima dos planos de Deus. E o que acabou acontecendo, né? Ismael não foi um homem bem-sucedido aos olhos de Deus. Agar também não. O filho da promessa era Isaac. E tá aí a prova de que quando Deus promete, Deus cumpre. O que a gente tem que aprender, o que a gente tem que levar pra gente, pra nossa vida, pra nossa caminhada. A gente tem que aprender que a gente não tem que passar por cima da promessa de Deus. A gente tem que esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo que a gente quer não é o tempo que Deus quer. Deus faz tudo perfeito nas nossas vidas. A gente tem que aprender isso. Eu sei que nós, como seres humanos, nós somos ansiosos, nós somos apressados. A gente acha que o mundo vai acabar amanhã, que a gente tem que realizar tudo para ontem. Mas a gente tem que aprender, vocês, que eu me incluo nisso também. A gente tem que aprender que o tempo de Deus é perfeito. Se Deus prometeu para você que você vai ter filhos, você vai ter filhos. Se Deus prometeu para você que você vai ser um empresário, uma empresária de sucesso, você vai ser um empresário, uma empresária de sucesso. Não vai ser no nosso tempo, não é no nosso prazo, não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Deus faz as coisas perfeitas. Então a gente tem que aprender a orar, pedir para Deus fazer as coisas, permitir que as coisas aconteçam no tempo e da forma que seja melhor para nós, não no tempo que a gente quer, não da forma que a gente quer, porque aí a gente pode estar anulando aí um plano de Deus,
passando por cima, se precipitando, atropelando as coisas, atrapalhando os planos de Deus, que são os melhores para nós. Toda vez que a gente quiser muito alguma coisa, a gente tem que orar, pedir para Deus, para Ele nos dar uma resposta. Se a gente pedir com fé, com verdade, Ele responde para a gente. E a gente tem que aprender a obedecer e a respeitar os planos de Deus. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Não se coloque, né, acima da autoridade de Deus. Não pule etapas. A Bíblia fala que para que nós não sejamos ansiosos. Eu sei que é difícil, nossa vida é corrida, a gente quer as coisas rápido, quer que as coisas aconteçam rápido, sabe? Mas às vezes as coisas não é do jeito que a gente quer. As coisas têm que ser do jeito que Deus quer. Vamos, nas nossas orações, pedir para Deus para que nós sejamos merecedores das suas bênços. Vamos pedir para Deus, nas nossas orações, que Deus coloque na nossa mente, coloque no nosso coração as coisas que a gente precisa fazer, as ações que a gente precisa fazer, né? Vamos pedir para Deus aí colocar no nosso coração de que forma a gente tem que fazer para que tudo ocorra ali na mais perfeita vontade de Deus. Porque Deus é que sabe o que é bom pra gente. Deus é que sabe o tempo de tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Está lá, na Bíblia. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo, tá? Inclusive, uma boa reflexão, né, pra gente se fazer. Então, que sirva de lição, né? Esse acontecimento que envolveu ali Sara, Abraão e Agar. Que a gente aprenda a respeitar o tempo de Deus, que a gente aprenda a esperar o tempo de Deus, que a gente aprenda a ouvir a palavra de Deus na nossa vida, que a gente aprenda a escutar a voz de Deus, identificar que é Deus falando com a gente. Para isso a gente tem que estar ali em comunhão, de coração aberto, acreditar, confiar, porque isso é fundamental para o sucesso de tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja em que situação for, né? Então, é isso. É isso que a gente entende aqui, né? Pelo menos isso que eu entendi, é isso que eu quero passar para vocês. Sara achou que... Não acreditou, né? Ela não achou, não. Ela não acreditou que com toda aquela situação adversa, para que ela tivesse um filho, né? Ela não acreditou que Deus lhe daria um filho. Ela passou por cima da autoridade de Deus, ela não acreditou, ela não confiou. E acabou que ela arrumou um problema para a vida dela, porque o relacionamento dela com Abraão, com Agar, com Ismael, que era o filho de Abraão com Agar, era um verdadeiro tormento, sabe? Porque ficou aquele rancor de Abraão ter tido um filho com uma outra mulher que não era ela. Ficou aquela picuinha entre ela, Sara, e Agar, porque Agar, né, jogava na cara dela e de todos que quem tinha tido um filho de Abraão era ela, Agar, não Sara. E Sara já estava casada há muito tempo com Abraão. E Sara não esperou, né? Sara quis passar por cima aí da autoridade de Deus, quis passar por cima dos planos de Deus. E olha o que Sara arrumou para a vida dela, né? Arrumou um problema para ela, para o Abraão, para Agar, né? Que Agar acabou criando filho sozinha. Ismael não foi uma pessoa feliz, não foi uma pessoa assim
tão bem-sucedida assim. Então a gente tem que levar isso aí pra gente, pra nossa vida como aprendizado. A gente não passar por cima da autoridade dos planos de Deus. Vamos aprender nas nossas orações, pedir para Deus, para que Deus faça o melhor para nós, não o que a gente quer, porque às vezes a gente quer alguma coisa e aquela coisa que a gente quer não é o melhor para nós. Às vezes a gente quer muito fechar um negócio, abrir uma empresa e Deus não é aquilo que Deus tem pra gente, sabe? Às vezes a gente quer ir uma sociedade com alguém, né? Será que aquilo que a gente tanto almeja é o que Deus quer pra gente? Será que é aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha? Às vezes a gente faz planos e mais planos e mais planos. O coração do homem faz planos, mas quem realiza, na verdade, é Deus. E ele realiza ali. Quanto mais ele ama a gente, mais ele realiza ali da forma que ele quer. Que é ele que sabe o que é melhor pra gente. Então, vamos aprender nas nossas orações, pedir: Senhor, faça o melhor, não faça o que eu quero. Eu faço meus planos, mas se não for para o meu bem, não permita que aconteça. Coloque no meu coração os planos que o Senhor tem para mim. Coloque no meu coração os planos que vão me fazer feliz, que vão fazer a minha família feliz, os planos que são seus, Senhor. Então é isso que a gente tem que aprender a pedir quando a gente ora, né? Mais uma vez a palavra de Deus diz: erreis por não saber pedir. Então a gente tem que aprender a pedir. Até isso a gente tem que aprender a fazer. E é tudo tão simples. O amor de Deus é tão maravilhoso e tão simples. Basta a gente confiar, basta a gente acreditar. Deixar Deus agir na nossa vida. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser merecedores, tá? Nas minhas orações eu peço: Senhor, que o Senhor permita que eu continue sendo merecedora das suas bênçãos. Faça aquilo que seja melhor para mim e para os meus, né? Para os meus familiares, para as pessoas que estão ali perto de mim, pessoas que dependem de mim, né? De uma forma ou de outra. Que dependam de mim ou financeiramente, ou dependam que eu esteja bem para poder cuidá-las, né? Então é dessa forma que a gente tem que agir. Deus prometeu, espera, aguarda, creia que Deus vai fazer o melhor na sua vida, na minha vida, tá? Quantas e quantas vezes eu fiz planos e aquele plano não aconteceu e lá na frente, né, eu percebi que se aquele plano tivesse ido à frente, não seria bom para mim, né? Provavelmente foi um livramento. A gente tem que começar a acreditar nisso, começar a acreditar em livramentos. Deus dá livramentos que a gente nem imagina ao longo do nosso dia, né? Quantas e quantas vezes, né, a gente não teve um livramento aí de estar passando num lugar e acontecer alguma coisa e você pensar assim: caramba, acabei de passar lá. Isso tudo é livramento de Deus. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, o mais Ele fará. Ele vai fazer você, né, ter sucesso, prosperar, independente da sua idade, independente do lugar onde você esteja. Você acreditando, entregando os seus caminhos ao Senhor, você vai prosperar, você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. A gente só tem que aprender a confiar, né? A confiança em Deus é a base de tudo. A partir do momento que você entrega os seus planos a Deus, eles serão bem-sucedidos. Mesmo que os seus planos que você tem em mente, que você quer tanto realizar, não se realizem, no fundo, os planos de Deus estão se realizando. Porque muitas das vezes a gente quer alguma coisa e nem tudo que a gente quer é bom pra gente. E é isso, pessoal. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado alguém, tá? Compartilha aí a mensagem
com outras pessoas, que sejamos menos ansiosos, tá? A ansiedade não é boa, não faz bem, não é de Deus, faz mal para a saúde. Somos seres humanos cheios de falhas, cheios de defeitos, com muita ansiedade, mas a gente tem que aprender a controlar nossa ansiedade para a gente não passar por cima da autoridade de Deus, passar por cima dos planos de Deus e colocar tudo por água abaixo. Vamos tomar como lição aí o quanto Sara foi precipitada. Ela não acreditou que Deus lhe daria um filho e teve aí a brilhante ideia, para não dizer o contrário, a brilhante ideia aí que seu marido tivesse um filho com a serva. E não era nada disso que Deus queria. Ela tinha que esperar que a hora dela ia chegar, assim como chegou, né? Então é isso. Para todos que me assistiram aqui, eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus aí abençoe a todos vocês. Que eu continue sendo um instrumento aí da mensagem de Deus, dessa leitura, desse estudo que eu faço juntamente com vocês. O meu intuito, tá? Aprender a palavra aprender a palavra de Deus juntamente com vocês, tá? Se eu estivesse fazendo essa leitura sozinha, eu seria muito egoísta, seria muito egoísmo da minha parte. Então, quando eu resolvi fazer a leitura da Bíblia, Deus colocou no meu coração que eu fizesse essa leitura em público, juntamente com vocês. E essa foi a forma que eu encontrei nas lives das minhas redes sociais, tá? Então é isso. Dividi aí com vocês, tá? Essa leitura. Gênesis, capítulo 16, 17 e 18, versículo 16. Depois a gente vai dar continuidade no capítulo 18 e por aí vai. Que Deus continue me usando, que eu seja um instrumento de Deus para que eu leve aí a palavra, a leitura, a palavra, a reflexão. E é muita gratidão a Deus que eu tenho, tá? E muita gratidão a Deus por tudo que Ele faz na minha vida e tudo que Ele ainda pode fazer, me ensinando, me mostrando que Ele é Deus e que a gente tem que confiar, eu tenho que confiar e eu quero passar essa mensagem aí para todos. Gratidão a Deus por mais esse encontro, gratidão a Deus aí por vocês passarem aí esse momento aí comigo, fazendo essa reflexão. Espero poder ter ajudado. Um bom descanso a todos e até o próximo vídeo.